Boa noite, pessoal. Só um pouquinho, a gente tá organizando aqui para começar já já. Boa noite, galera, VQV do Telegram. Estamos entrando agora ao vivo lá no Instagram. Acesse aí o link que a gente acabou de colocar. Hoje vai ser show, tirar as dúvidas sobre tudo, sobre lesões e como evitar, tratamentos. Vamos lá. É tudo mesmo? As pessoas podem tirar as dúvidas. Obrigada, Emerson. Emerson mandando um abraço aqui pra você. Boa noite, pessoal. Entrando aí na sala. Aproveitem pra, ó, aqui onde tem esse aviãozinho aqui. Aproveitem pra chamar os amigos para participar aqui da live. Os amigos corredores, pessoal que vocês já lembram que tiveram algumas lesões. Aqui, ó, ativa aqui o aviãozinho e sai convidando a galera, coloca nos grupos. E hoje vai ser bem bacana. Jônio se assustou, gente, o que eu disse. Falar tudo sobre lesão, ele vai falar sobre tudo. Eu digo, o pessoal vai interagindo. A ideia aqui, ó, já vai começar daqui a pouco. O tema principal vai ser sobre canelite, tá? Mas está aberto aqui para comentários. Então, hoje, durante o dia, até me perguntaram via direct no Instagram se poderia fazer algumas perguntas sobre fascite plantar, sobre outros temas. E eu falei, claro, vamos estar lá aberto a perguntas. Dependendo do tempo, né? Se não der para abordar tudo, a gente depois nem faça uma segunda live, né, Jameson? Para falar mais um pouquinho. Mas aqui é aberto. O interessante é justamente isso, é tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Vamos esperar só um pouquinho aqui para estar começando. Aproveitando aqui para falar sobre as lives do Casal VQV. A gente está fazendo lives todas segundas e quintas-feiras, às 8 horas. E as lives, acho que vocês já perceberam que tem temas diferentes. Então, assim, são séries diferentes. Tem uma série que é Saia do Sofá, que no caso, são lives mais eu falando da parte de coaching, tentando motivar, tentando quebrar objeções da prática esportiva. Tem as lives que são o esporte mudou minha vida, que geralmente eu tô trazendo entrevistado, que semana passada a gente começou com a Priscila, falando um pouco sobre a trajetória, até chegar no esporte, como isso mudou de fato a vida dessa pessoa. Tem a live Saúde no Esporte, que hoje a gente está iniciando, que eu vou estar trazendo profissionais para estar dando dicas, né, tanto a parte esportiva, a parte de como fisioterapeutas, treinadores físicos, nutricionistas, então tudo relacionado à saúde no esporte. E tem uma série também que vai ser Desmistificando o Triatlon, que eu vou estar quebrando aí todas as objeções. Quem nunca pensou em praticar o triatlon, eu vou estar despertando aí a sementinha. Tá? Então hoje a gente vai estar falando sobre o tema principal é como evitar e tratar a canelite, tá? Então é isso aí. Aproveita para ir chamando aí a galera. Esperar só mais um pouquinho para dar uma movimentada maior na sala. Avisos aqui. Estamos com um grupo no Telegram que tá massa. Muita gente entrando. Comecei com esse grupo dia 1º de janeiro. Já tem acho que mais de 140 pessoas nesse grupo. E o pessoal lá, não dá pra interagir, mas o pessoal tá mandando muita mensagem via direct. E a ideia lá é sempre trazer conteúdos diferentes do que eu posto nas redes sociais. Então lá são insights, são áudios motivacionais, são dicas. Então é um conteúdo bem diferenciado, né? Então, por exemplo, fiz uma live. Se eu coloquei algum conteúdo diferente, eu coloco lá no Telegram. Então quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, entra na nossa bio do Instagram, tá? Acessa nosso perfil, aquela página principal, e tem lá um link. Naquele link você vai entrar e vai pedir um e-mail, que é para o cadastro. Você vai cadastrar o e-mail, depois vai dar a opção de você entrar no grupo do Telegram e também de baixar o e-book que eu fiz com o tema Diga Adeus para o sedentarismo. Os 3 pilares para uma vida ativa e saudável, tá certo? Então, algumas pessoas estão me perguntando como entrar no grupo do Telegram. É isso, acesse no link da bio. E, Lucas, vou chamar meu ajudante aqui, que ele queria dar um aviso. Lucas! Então, também tem o grupo, a gente também tem o canal no YouTube. Lá no canal no YouTube, pessoal,
é onde a gente está colocando os conteúdos de forma completa. Então, por exemplo, se eu faço uma entrevista com algum profissional e depois eu vou colocando até as partezinhas no nosso feed, mas lá tem as entrevistas completas. Quem quer realmente saber sobre... Semana passada mesmo o Joelho fez aqui a live falando sobre como comprar a primeira bike com o menor investimento possível. Então tem lá, disponível a live inteira, com conteúdo completo. Certo? Lucas, vem cá dar um aviso pessoal. Meu ajudante aqui disse que queria dar um aviso. Galera, também se inscreve lá no canal do YouTube Casal VQV, isso vai ajudar muito. É isso aí. Link Casal VQV lá no YouTube, que é como eu falei, tem conteúdo completo. Vou começar aqui, vou chamar meu amigo Jameson para entrar na sala. Esperando um pouquinho, Jameson. Sai aqui, Jameson, você conecta. Olha ele! E aí? Jameson? Tá me ouvindo Tudo direito? certo. Tô tranquilo. E aí, dá pra ouvir legal? Tá, eu queria a ajuda do pessoal que tá na sala. Estão ouvindo, tá ok? Faz um legalzinho aqui. Som tá ok, imagem tá ok. Precisar da ajuda de vocês para saber se tá tudo certo. Joia, Júlio já deu aí feedback. Massa. Então, Jameson, prazer. Quem não conhece o Jameson, aqui em Alagoas, o Jameson é super conhecido. Ele é um dos sócios da Cinemática Fisioterapia Esportiva, que é uma clínica referência aqui em Alagoas. E o Jameson é realmente fisioterapeuta esportivo aí, referência, ele e a unidade dele. Então, ele veio aqui hoje conversar com a gente um pouquinho sobre esse tema, né, que eu acho que é muito conhecido. Quem começa a correr, termina se deparando com a canelite. E a ideia aqui é justamente evitar que isso aconteça, né, Jameson? Então, fala aí pro pessoal aí, esclarece um pouco o que é, de fato, a canelite, já para as pessoas que às vezes já estão até sentindo e não sabem identificar, de fato, o que é, né? Na verdade, eu já sofri com ela também, viu? Eu também. Eu já tive também por um tempo aí a canelite num tempo de preparação aí para alguma prova, nem me lembro mais, faz muito tempo, mas eu também já sofri com ela também, né? Então, na verdade, a canelite é o termo mais popular, na verdade, dessa dor, né? Que é uma dor abaixo do joelho, na canela, de fato, por isso o nome canelite, é uma inflamação ali naquela região da canela, mas o nome mais técnico, mais científico, é síndrome do estresse tibial medial, né? Esse palavrão aí, esse palavrão aí, né? Também conhecido como periostite, que é de fato onde ocorre essa inflamação, né? Então, mas é uma dor, uma inflamação nessa região da canela, uma parte anterior, uma parte mais anteromedial aí da canela. Isso aí. Muita gente, muito comum, viu? Muito comum. Acho que se não me engano, me corrija se eu estiver errada, é a lesão mais comum em corredores, a canelite, Jameson? Está entre elas, né? Tem algumas outras, tem algumas outras lesões também que podem agrupar esse junto à canelite e outras como lesões mais comuns em corredores. Tem lesões de joelho, aí tem algumas tendinopatia patelar, tendinopatia do calcâneo, fascite plantar, né? Algumas mais para cima também, né? Tendinopatia do glúteo médio, mínimo, tem bastante coisa que pode agrupar aí junto à canelite como lesões mais comuns. Sim. E aí é bem interessante porque há 3 anos, o que acontece? Quando eu estava começando realmente a fazer planilha só de corrida, na época eu não era triatleta, quando eu comecei com um volumezinho maior, eu comecei a sentir essa dorzinha fisgada. E algo que eu acho muito importante passar para quem está iniciando, né, a prática realmente da corrida, caminhando, já com esse intuito de correr, é que não negligenciar nenhum sinal estranho do corpo, né, Jameson? Porque é muito comum, às vezes, a gente tá empolgado ali com aquele ritmo, já tá começando um preparo,
sente alguma dor diferente e finge que não está acontecendo nada, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu senti aquela fisgadinha ali, que é uma fisgadinha chata, e continuei, e no caso, quando eu até fui na cinemática, né, você e o Guilherme que diagnosticaram, que realmente já era um princípio, na verdade já era uma canelite instalada, e depois que ele fez os exames, até já foi diagnosticado até um estado mais avançado, que já estava com um estressezinho ali realmente ósseo, né? Então, eu tive que parar, fiquei quase um mês sem correr e paguei um preço alto, né? Então, isso já é algo para todo mundo ficar atento, né? Quando começar a sentir diferente, uma dorzinha ali na parte de dentro da canela, tudo indica que possa ser já um princípio de canelite, né? E aí, essa pessoa que já está começando a sentir algo que possa estar relacionado com canelite, Jameson, qual a forma que você acha qual o primeiro passo a ser dado para quem já está com esses sintomas de canelite? Tá, vamos lá. O primeiro ponto que você falou, o ponto mais interessante é que o corpo ele dá sinal, né? Então a gente muitas vezes negligencia isso de fato, né? E acaba pagando o preço, e o preço um pouco mais alto mesmo, né? A ponto de se afastar da atividade, parar de correr, ou parar de fazer qualquer outro esporte, né? Então, ficar atento a esses sinais é o primeiro passo, né? Ah, não, já está incomodando, incomoda, precisa de fato passar por uma avaliação, porque na verdade a canelite ela tem inúmeros fatores que podem ocasioná-la, né? Então, tem de uma pronação do pé, uma pronação excessiva no pé, uma fraqueza da musculatura do quadril podem contribuir para um aparecimento de uma canelite, né? Então, de fato, a avaliação, né, por um profissional, ela seria o segundo passo, né? Então, atento a esses sinais que o corpo dá, e tendo essa dor, está incomodando, procurar um profissional para poder fazer uma avaliação. Né? Na verdade, eu costumo dizer, qualquer tipo de lesão, né, ela não tem uma causa assim, uma única exclusiva causa, ela é multifatorial, né? Então ela não tem um único fator. Então, por isso, um profissional ele consegue tentar identificar o máximo de fatores que podem estar contribuindo para esse aparecimento dessa dor. Isso, e justamente, esse diagnóstico feito por um profissional especializado na área é realmente fundamental. Eu lembro quando eu fui na cinemática, vocês me avaliaram, viram que a minha pisada era pronada, não era uma angulação, eu lembro que na época que justificava o uso de palmilhas e tal, mas lembro que só o fato de vocês terem dito que essa angulação que eu estava fazendo estava forçando muito a parte interna da canela, eu lembro que vocês falaram, tenta compensar correndo com os pés um pouquinho mais para fora, porque isso aí vai dar um ajuste legal. E só o fato de eu fazer esse pequeno ajuste, eu nunca mais sofri com a canelite, né? Então, foi um diagnóstico preciso que vocês fizeram realmente em relação focado na minha pisada, né? Que no caso ali fez toda a diferença. E no caso, dependendo do grau que vocês identificam a canelite, o tratamento vai ser diferenciado, ou quando vocês diagnosticam a canelite, imediatamente você já pede para suspender a atividade física, a corrida? Como é feita a questão do tratamento? Bom, o tratamento, na verdade, ele é individualizado independente do tipo de lesão, né? Ele tem que ser individualizado, né? Porque por mesmo que você sinta canelite, eu sinta canelite, ou qualquer outra pessoa sinta, pode ser por causas diferentes, né? Então, assim, aquele tratamento local, só liberação, só tudo na região, ele faz parte de um processo de tratamento. Eu quero liberar ali a região, eu quero trabalhar ali a região dolorida, quero fazer algum tipo agulhamento, liberação, inibição de ponto, alguma coisa, mas ele precisa ser individualizado porque todos os fatores, eu não consigo nem citar todos, porque de fato são muitos, né? E ele vai depender de pessoa para pessoa. Você pode desenvolver a canelite porque teve uma pronação excessiva durante a biomecânica da corrida,
né? Eu posso ter desenvolvido a canelite por uma fraqueza do glúteo. Então, assim, são inúmeros fatores e ele, de fato, o tratamento ele necessita ser individualizado. Vou deixar aqui bem explícito que quem quiser colocar aqui dúvidas, temas relacionados não só sobre a canelite, sobre outras lesões ou qualquer coisa, pode colocar aqui que a gente vai conversando, né, Jameson? Jameson, então vamos supor que chegou... À disposição. Exatamente. Chegou lá para você fazer avaliação. O que é que você geralmente indica de imediato para aquela pessoa? Eu lembro que me passaram na época gelo, né? O gelo foi muito importante. Eu também comecei a fazer as liberações em casa mesmo, né? Soltando a musculatura da região. E o que é mais assim que vocês geralmente indicam como um tratamento imediato para a canelite? Bom, o tratamento, a dor, o gelo ele é bem indicado, né? O gelo ele tem uma boa indicação para minimizar essa questão da dor, né? Então ele de fato tem. Outra questão que precisa ser analisada é a questão do volume e intensidade que se está, né? Então faz parte desse processo, né? Um dos grandes fatores, né? Talvez eu diria que o principal fator da canelite ele está ligado ao volume e à intensidade de treino, né? Então tem que estar atento a isso, né? Volume e intensidade. Logicamente, isso precisa estar aliado junto à planilha de treinamento, então precisa ter uma conversa bem legal entre treinador e fisioterapeuta para que não seja necessário parar, né? Suspender a atividade, né? Então, prestar atenção no volume e intensidade, como é que está isso. O gelo, no caso de dores, ela já é bem-vindo, né? E eu digo, na verdade, que o principal fator, né, o principal diferencial é tentar saber o porquê que isso está acontecendo. Porque eu posso passar alongamento da panturrilha, só que para aquele caso de canelite, ele não pode contribuir em nada, né? Porque se ele vem de uma fraqueza, o alongamento ele não vai somar, né? Então, assim, precisa realmente tentar identificar esses fatores, né? Lógico, como eu falei um pouco mais no começo, toda lesão ela é multifatorial, então é muito difícil você dizer assim, não, é por isso que você está sentindo canelite ou qualquer outro tipo de lesão, né? Mas ali aquela deficiência naquele momento faz parte de um processo, né, que aí trabalhando junto com as outras coisas a serem feitas dentro da sessão de fisioterapia vai culminar aí no resultado positivo. Isso, perfeito. Vou aproveitar aqui para a gente responder as perguntas do pessoal que está já colocando. O Fábio perguntou como pode ser feito para fortalecer essa região e para que evite o aparecimento da canelite, no caso de fortalecer. Quais assim, os exercícios indicados para o fortalecimento dessa região? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um adendozinho aí. Eu não gosto muito não desse termo evitar, né? Porque a gente acha que fazendo qualquer tipo de coisa a gente não vai ter de maneira nenhuma. Não dá para... Né? Então, assim, a gente não tem como precisar isso, na verdade, nunca. Né? Então, assim, eu prefiro dizer que a gente trabalha para minimizar o risco da lesão. Né? Evitar, eu acho um termo muito pretensioso para qualquer fisioterapeuta dizer que consegue fazer isso. Né? Então, a gente trabalha nesse processo de minimizar o risco da lesão. Né? Então, dentro desse processo, né, existem algumas coisas que a gente pode trabalhar. Né? Então, assim, fortalecimento, não só da canela, mas assim do corpo, né, como um todo, um trabalho global. Né? Então, algumas mobilidades são interessantes quando a gente fala de canelite, principalmente mobilidade de tornozelo. Né? Então, a gente acaba diminuindo essa sobrecarga na região da canela quando a gente tem uma boa mobilidade de tornozelo. Né? Alongamento também faz parte desse processo. Então, eu acho que um trabalho de mobilidade, um trabalho
trabalho de fortalecimento de uma maneira em geral, você consegue minimizar o risco de lesão, né? Então, assim, fortalecimentos específicos da região da canela também pode ser feito. Então, trabalhar as musculaturas da região da canela, tibial anterior, tibial posterior, os próprios músculos da panturrilha, ajuda bastante, né? Ajuda bastante nesse processo, né? Trabalhar a mobilidade, os músculos intrínsecos do pé, os músculos mais profundos do pé, que também fazem parte desse processo de fortalecimento do corpo como um todo. A gente trabalha muito as musculaturas mais globais, né? Então a gente pensa muito em panturrilha, a gente pensa muito quadríceps, a região aí da frente da perna, glúteo, que entrou muito na moda, né? Todo mundo fazendo exercício para fortalecimento de glúteo, mas a gente esquece das musculaturas também profundas, as musculaturas intrínsecas, e a do pé é uma delas, onde a gente muitas vezes passa despercebido um trabalho do pé. A gente é muito pobre de ficar descalço, né, por exemplo. Verdade. Então a gente acaba perdendo algumas referências quanto a isso. Então ficar descalço, andar na areia, trabalhos unilaterais, estabilidade, acaba trabalhando também essa musculatura intrínseca aí do pé. Logicamente também tem alguns exercícios para trabalhar e fortalecer essa região. Uhum. Outra coisa que eu acho muito importante geralmente quando as pessoas começam a correr, como eu falei, vão se empolgando e às vezes querem aumentar muito rapidamente a questão do volume e intensidade, né? Então, essa questão de você ir acostumando aos poucos o corpo para ir aumentando gradativamente faz toda uma diferença nessa questão para minimizar o risco de lesões, né? É algo também que eu percebia muito antes, quando eu fazia 3 anos atrás a planilha só de corrida, que eu corria em média de 45 a 55 km por semana, foi quando eu tive a canelite. E hoje em dia no triatlon, né, que às vezes as pessoas até acham que termina aqui sobrecarregando mais, e não, por variar as modalidades, terminam que os treinos, por exemplo, de corrida, eu corro bem menos, 35 a 40 e poucos ali, no máximo, quando eu estou no ciclo mais avançado, e nesse período que eu estou no triatlo, 2 anos, nunca apareceu sinais nenhum de canelite, né? Mas essa questão de respeitar o corpo e ir aumentando gradativamente a questão do volume e intensidade, né? Também é muito importante. Como eu falo... Pode falar, fala, gente. Como eu falei aí no início, acho que volume e intensidade ele está muito ligado a esse surgimento aí da canelite, né? Então, assim, um bom acompanhamento faz diferença nesse processo, né? Como você falou aí, a evolução passo a passo faz muita diferença nessa questão do corpo se adaptar a esse processo, né? Então, a Jaque está falando aí, né, o que a gente chama na fisioterapia, tem um conceito chamado capacidade e demanda, né? Então, é o quanto o meu corpo está preparado para receber aquela demanda. Você falou aí, no triatlo, apesar de variar as modalidades, eu corro menos, né? Depende da prova que você também tem como prova-alvo. Uhum. Né? Então, por exemplo, numa maratona, né, num treino para uma maratona, a gente chega aí a 70 quilômetros semanais, aí, ou até mais do que isso, né? E o coach pode ser um pouco mais preciso nesse processo, né? Mas é um volume alto, mas aí eu não vou chegar num processo de preparação para uma maratona e vou começar com 80 quilômetros semanais. Então eu vou começar com 20, depois passo para 30 e esse processo ele vai evoluindo. Né? Então acho que um dos segredos é esse, respeitar esse processo de evolução. Né? A gente que corre, a gente quer sempre baixar o tempo, a gente quer sempre fazer um treino com um pace mais baixo, aumentar a velocidade, no caso aumentar a intensidade. Então a gente fica muito nesse ímpeto de querer fazer sempre mais rápido e acaba passando esse processo. Né? Eu acho que a minha foi um pouco disso. Né? Na época eu comecei a correr, então comecei a fazer aquelas corridas 5 quilômetros, né? Daqui a pouco eu já tinha visto numa prova que não tinha
não tinha, eu queria fazer um pouco mais, aí não tinha 8, só tinha 10, então fui para 10. Aí chegou, fiz uma prova de 10, no final do ano tinha uma prova de 15 quilômetros, ou tinha 5 ou tinha 15. Aí eu me inscrevi nos 15, então fui passando, pulando essa etapa, né? Então acho que a minha canelite se deu muito a isso. De lá para cá, foi controlando trabalho de mobilidade, trabalho de força, e de lá para cá eu realmente nunca mais tive. Tênis também acaba influenciando nesse processo, né? A questão da pisada pode contribuir também para esse processo do surgimento aí da canelite. Exatamente. O importante é, como a gente falou desde o início, a gente está falando, sentiu algum sinal, notou algum sinal diferente de dor, de incômodo, não negligencie. Procure profissionais especializados na área para verificar o que de fato está acontecendo, né? Dá o feedback aqui, Evaldo aqui dizendo que live show, massa, Evaldo, obrigada aí pelo feedback. Diogo está fazendo uma pergunta em relação à tendinite patelar. Qual as formas de tratamento da tendinite patelar, Jameson? Cara, tendinite patelar, assim como a canelite também é multifatorial, né? Então existem algumas angulações aí que a gente precisa mensurar. Não, mobilidade do tornozelo está diretamente ligada à questão da tendinite patelar, né? Fraqueza de algumas musculaturas também pode estar influenciando nesse processo. Então, fraqueza de quadríceps, fraqueza de glúteo médio, né? Então, angulação da rigidez do quadril pode estar influenciando nesse processo da tendinite patelar, né? Então, assim, eu acho que as lesões em si, né, elas precisam ser avaliadas de uma maneira geral. A gente fica pensando sempre, não, é uma tendinite patelar, é uma canelite, sei lá, algum outro tipo de lesão, mas a fascite plantar. Então, a gente precisa entender e englobar um pouco mais. A gente precisa abrir essa visão, né? Então, assim, o que é que pode estar causando isso? Pode ser uma única valência dessa, né? Força, por exemplo, pode, mas ela é muito mais difícil de ser uma única coisa, né? Então, prestar atenção no corpo, fazer a avaliação de uma forma geral, então biomecânica, como é que tá essa biomecânica da corrida, em que momento essa tendinite, essa tendinopatia, ela incomoda, né? Porque existem vários momentos que essa tendinopatia pode incomodar. Então, normalmente, as tendinopatias, e aí a gente acaba, não, eu tenho um incômodo assim na região anterior da frente do joelho, e aí começa a correr, depois ela passa, né? Então, isso é um dos sinais, né? Então, não, eu corro, quando eu paro é que incomoda. Então, assim, a gente precisa avaliar um todo, né? Avaliar força, mobilidade, flexibilidade. Então, fazer uma avaliação de uma maneira mais ampla para poder dizer assim, não, vamos fazer dessa forma. Eu acho que o tratamento ele não é uma receita de bolo, né? O tratamento ele não serve, o que eu digo que serve para você não serve para outra pessoa, porque ele pode ter coisas totalmente distintas, mas ter o mesmo sintoma, né? Então, assim, por isso que é muito difícil a gente, não, veja assim, 3 exercícios para nunca mais ter canelite. Né? Se livre da tendinopatia patelar com 5 exercícios. Né? Isso é muito pouco, né? Pensando na complexidade do corpo. Né? Então, o corpo ele é muito complexo nesse sentido. Exatamente. Outra coisa, eu acho que muitas pessoas é isso. A canelite, muitas pessoas já conseguem identificar a questão, mas meio que já faz o autodiagnóstico. Não, eu tô com a canelite, eu vou fazer isso e tá tudo bem, vou voltar tanto. E aí aí é que erram, né? Porque essa precisão realmente de dizer quais fatores estão envolvidos para que você fique não só tratando, mas focando na causa, né? O que é que está causando? Porque se você trata, para de correr e volta e não tratou a causa, você provavelmente vai ter novamente. E às vezes quando volta até pior, né? Já volta com uma lesão, não é isso?
O que Então, eu acho que o acontece que muito a isso. gente falou, o que a gente falou aí sobre capacidade e demanda é um pouco disso, né? Então, só para a gente entender um pouco o que é esse conceito aí da fisioterapia que a gente chama capacidade e demanda, né? Então, a capacidade, né, é o quanto o meu corpo ele está apto a receber aquela demanda, né? Então, por exemplo, naquele momento, né? Então, você hoje está em treinamento, está fazendo treinamento 70.3 já, ou está nessa base aí, né? Treinamento de base, mas a prova-alvo 70.3. A de triatlo vai ter uma aqui em maio, que é similar ao GP, que já é parecido com 70.3, que vai ser em maio. Mas a distância de corrida... Ah, não, a distância de corrida é menos, é 10 quilômetros. É 1.000 de natação, 100 de ciclismo e 10 de corrida, que é em maio. E aí eu chego para você e digo, Ju, em maio você não vai fazer mais o GP, você vai fazer o Iron Full em Floripa. E aí? Imagina. Né? Então, assim, o volume muito maior, né? Então, assim, o seu corpo ele não está apto, nesse momento, a fazer um Ironman full, né? Então, assim, provavelmente, se eu te jogo uma bomba dessa, você vai desenvolver alguns outros sintomas, né? Diferente de dizer, Ju, a gente vai preparar, né? A gente vai trabalhar força, vai trabalhar mobilidade, vai trabalhar flexibilidade e você vai fazer o Ironman full do ano que vem. Então, eu preparei, eu aumentei a tua capacidade de suportar aquelas demandas que vai vir. Então, a demanda, nesse caso, seria a prova completa, o full, né? E a capacidade era o quanto o seu corpo estaria apto a fazer aquilo naquele momento, né? O quanto ele iria conseguir absorver aquilo ali, né? Então, assim, se eu tenho uma demanda muito maior que a minha capacidade, eu vou ter algum tipo de lesão, né? Então, e aí vem a seguinte questão. Eu tiro a minha demanda, eu paro de correr, eu paro de treinar, eu vou parar de sentir dor, né? Por quê? Eu tirei a minha demanda, né? Então, eu parei de correr, então eu vou parar de sentir dor. À medida que eu voltar a correr, se eu aumentar o volume, se eu aumentar a intensidade, eu aumentei a minha demanda e aí eu vou voltar a sentir dor. Por quê? Porque o meu corpo ele não foi trabalhado, né? Então eu preciso trabalhar o meu corpo para não trabalhar em cima de diminuir a demanda, em cima de diminuir a corrida, em aumentar a capacidade que meu corpo tem sobre aquela demanda, né? Então é trabalhar o corpo para suportar a demanda que você vai vir, né? E muitas vezes isso não acontece, acontece o contrário, a gente se adaptar às demandas que a gente impõe, né? Então é justamente aquele atropelamento de fases. E é muito comum, depois que a gente tem uma lesão, ficar naquela ansiedade de querer voltar logo, de ganhar o que já tinha conseguido em termos de performance e terminar tropeçando de novo, né? Indo muito rápido e lesionar depois ainda pior, né? Então, em relação a esse retorno, depois que você teve alguma lesão, voltar, você indica mais ou menos o quê? Ir acrescentando 5 a 10% em relação a volume por semana? Como é que é essa questão do retorno que você indica? Cara, assim, em relação a isso, eu acho que o treinador, né, eu acho que ele está mais apto a pensar em questão de quanto aumentar isso, né? Dentro da fisioterapia, a gente já trabalha nesse processo de aumentar a capacidade, né? Então, o processo de tratamento, ele não inclui única e exclusivamente dor, né? Eu acho que é muito pouco quem se baseia em tratamento pensando em dor. A gente precisa se basear em tratamento pensando nas valências que você encontra, nas deficiências que você encontra na sua avaliação. Por isso, o processo de avaliação, eu acho que é o processo
mais importante dentro de um tratamento de fisioterapia é o processo de avaliação, né? Porque sem a avaliação, a gente fica trabalhando às cegas e aí provavelmente será um trabalho ineficaz. Exato. Você falou bastante aí sobre a questão também da necessidade de fortalecimento, não só que você está correndo, ficar só treinando a corrida, né? E esquecer de fortalecer. E também da mobilidade, que era algo que eu desconhecia, né? Eu sempre corri, já desde os 18 anos, mas nunca imaginei que movimentos de mobilidade, de você estar ali deixando o seu corpo mais flexível, com mais elasticidade, fizesse tanta diferença, né, no desempenho da parte realmente da corrida, né, por conta do movimento que fica muito mais amplo. E, então isso aí também eu acho que é muito importante falar, porque às vezes as pessoas estão só focadas no treino, e ficar aumentando ali, focado em distâncias, em paces, e esquecem de estar fortalecendo essas musculaturas, né, gente? Eu falo. Que travou para mim. No processo de evolução como um treino físico, sem pensar no motor, que somos nós, né, a gente acaba degradando um pouco mais rápido isso, né? Então, é muito dentro desse processo capacidade-demanda, o quanto o meu corpo tem a capacidade de absorver essa demanda imprimida sobre ele, né? Então, Deu uma travada aqui no meu. trabalha fazendo qualquer outra coisa, musculação, pilates, trabalho de mobilidade, crossfit, qualquer outra atividade que trabalhe o corpo como um todo, né? Pensando em principalmente força, flexibilidade, mobilidade, potência, que a gente utiliza todas essas valências físicas dentro da corrida, né? Muita gente fala que corrida é pegar um tênis, colocar no pé e ir para a praia, né? Quando a gente começa a estudar, começa a entender um pouco mais esse universo, a gente vê que é um pouquinho mais profundo, que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Uhum. Isso aí. James, agradeço muito sua participação. Vou abrir aqui, pessoal, quem quiser perguntar uma coisa para o Jameson, tem o Instagram dele, eu vou deixar aqui nos stories, tem o da Cinemática também, que ele está à frente. Então, quem quiser dúvida, quem quiser marcar uma avaliação, liga lá na Cinemática aqui em Maceió, marcar uma avaliação com o Jameson. Já me socorreu de vários perrengues, ele aí, né, Jameson? E ainda tem outra coisa, viu? Ainda tem outra coisa. A gente pode trabalhar força, pode trabalhar mobilidade, pode trabalhar potência, fazer musculação, né? E a gente acha que vai se livrar das lesões, mas a gente pode chutar uma mala no carnaval e fraturar o pé, né? Exatamente. Pra quem não entendeu a piada, ano passado eu tava voltando de uma lesão, na maior expectativa do mundo para voltar a correr. Tinha já deixado na minha agenda, terça-feira de carnaval, eu ia correr, porque eu tava naquela ansiedade que eles tinham me liberado, pode voltar. E aí eu chutei uma mala e fraturei o dedo do pé. E realmente... Então aí não tem trabalho de força, flexibilidade que dê jeito, né? Né? Então, assim, o trabalho para minimizar a lesão é trabalhar o corpo, né? É trabalhar essas valências, força, flexibilidade, potência, tudo isso, né? A gente consegue minimizar o risco das lesões, mas elas podem acontecer de uma maneira ou de outra, né? Então, não pensando só na canelita, a gente pode chutar a mala de fato e acabar tendo uma lesão, né? Então, acontece, né? As lesões elas vão acontecer e só vai acontecer porque, de fato, eu gostei muito da hashtag do casal, né?
porque você saiu do sofá, né? Se você estiver no sofá, você não vai ter nada disso. Exatamente. Né? Então, movimentar o corpo, né? Trabalhar o corpo é a coisa mais fundamental dentro desse processo. Né? Fica aí à disposição, né? Para outras lives, para discutir, para responder pergunta, estou à disposição. Obrigadão, gente. Gratidão. Obrigada aí. Quem tiver dúvida, como eu falei, escreve lá no Cinemática, deixa o direct pro Jameson, que eu tenho certeza que ele vai estar aí super à disposição. Obrigadão, Jameson. Vou fechar aqui para terminar os avisos. Obrigadão. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, vou finalizar aqui. Obrigado por quem entrou na sala. Essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Quem não estava no início, o Luquinha deu aqui o aviso. Para entrar no nosso canal no YouTube é o youtube.com/casalvqv. Lá estão salvas todas as nossas lives que a gente está fazendo. Semana passada, na quinta-feira, o Joelho fez uma live muito massa, falando com quem quer começar a pedalar, o custo, comprar uma bike com o menor investimento possível. Então, todas as entrevistas e lives que estamos fazendo, estão disponibilizando lá no YouTube, do casal, @casalvqv. Também falei do meu grupo do Telegram, que tá aí massa, bem legal. Quem quiser participar do grupo Telegram, que é um conteúdo diferente que eu coloco nas redes sociais. Lá eu coloco áudios, insights diários, algumas outras dicas. Eu sempre coloco conteúdos diferentes do que eu posto geralmente no Instagram e Facebook, tá? Quem quiser entrar no meu grupo do Telegram, clica na bio do meu Instagram, aqui do Instagram do Casal BQV, vai ter um link. Nesse link você vai cadastrar o e-mail, que aí vai conter a opção de você entrar no grupo Telegram e também de baixar o e-book que eu fiz, que tem o tema Diga Adeus ao Sedentarismo, os 3 pilares para a vida ativa e saudável. O e-book está tendo um resultado massa, eu estou super feliz. Fiz esse e-book de todo coração, fiz assim, realmente pensando em tentar fazer um clique nas pessoas para começarem a praticar atividade física. Estou tendo feedback muito legal, já foram mais de 1000 impressões, mais de 1000 downloads, desde que a gente colocou, acho que faz uns 10 dias. Então, quem quiser, faz isso também. Entra no link do bio do nosso Instagram, cadastra para entrar no nosso grupo Telegram e baixar o nosso e-book. Beijo grande. Se eu não conseguir responder aqui as perguntas, pode deixar no direct do Instagram, que eu faço questão, dentro da minha alçada, de estar dando feedback, tanto eu como o Joiro. Agradeço a participação de todos. Beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau.